Boa noite. Como ficou acertado, eu daria continuação ao nazismo, né? Ficou naquela parte em que o fascismo italiano ele não fica restrito à Itália, ele se expande para fora, né? Vai ganhar várias versões em vários países. No caso da Espanha, o franquismo. No caso de Portugal, o salazarismo. E no caso da Alemanha, o nazismo, né? Então, alguns autores chegam a falar que o franquismo é um modelo de Estado fascista não completo, pela metade, né? Que pegou alguns pontos do fascismo italiano. E para falar de nazismo, nós devemos falar desse cidadão aqui, Adolf Hitler, né? Hitler, ele não era alemão, ele nasceu na cidade de Braunau, em 1889, né? Uma pequena cidade, ele era austríaco, na Áustria, que fazia fronteira com a Alemanha, e que tinha uma pretensão, era da classe média, baixa, austríaca, filho de um trabalhador da alfândega da Áustria e de uma dona de casa, filho de uma família de 6 filhos, né? E que tinha um objetivo inicial, que era ser artista, ou seja, pintor ou arquiteto, né? Era um cara extremamente tímido e que não chamava muito a atenção na sua eloquência. E que foi reprovado na Escola de Belas Artes de Viena. Em 1921, né, ele se transfere para... em 1913 ele se transfere para Munique, né? Em 1914 entra no exército, participa da guerra como cabo, é ferido na guerra em decorrência de uma explosão de um gás venenoso que deixa cego, é internado, e após passar um período no hospital, ele sai e começa, pode-se dizer, a militância dele, a política dele, né? No momento não é levado muito a sério, ele entra no Partido Trabalhista Alemão, que ainda não era o Partido Nazista, e posteriormente ele se torna presidente desse partido e funda o Partido Nazista, na verdade, né? Aí começa a trajetória dele rumo ao poder. A década de 20 é participando de eleições, em 1932, participa de uma eleição para presidente, perde para Hindenburg, que se torna presidente, né, da Alemanha, porque a Alemanha era uma república, né? O período monárquico acaba com a assinatura do Tratado de Versalhes, a Alemanha era uma república. E Hitler passa a década de 20, né, fazendo política. Chama-se a atenção. Ele vai preso em decorrência de uma sublevação em Munique, de Munique, em 1923. Deveria ficar 5 anos na prisão, fica somente 8 meses. É lá que ele escreve A Minha Luta, né, que é a Bíblia do nazismo. E quando sai da prisão, ele completa a segunda parte de Minha Luta, que é o livro que vai dar as diretrizes do pensamento nazista na Alemanha, né? Então, em 1933, ele é nomeado como chanceler, né, através de uma pressão do próprio Partido Nazista, em Hindenburg, diante da crise econômica que a Alemanha passava.
nomeia Hitler como chanceler. Aí começa a trajetória política do Hitler no poder, né, como chanceler. Em 1934, o presidente de Burg morre e ele assume 2 cargos, de chanceler e de presidente da República de Weimar, concentrando todos os poderes em suas mãos. Começa a longa trajetória de Hitler até o seu suicídio em 1945. Então, o que é que hoje eu quero colocar? Como é que uma pessoa, né, que não tinha cidadania alemã, ele era austríaco, que era considerado medíocre até certo ponto pelas pessoas que conviviam com ele, foi capaz de se transformar num líder, né? Num líder extremamente poderoso dentro de uma das nações mais poderosas da época, né? Pela tradição da cultura alemã, né? Pelo um certo desenvolvimento econômico que a Alemanha passou anteriormente a esta crise. Como foi possível? Alguns psicólogos tentam, né, a psicohistória tenta centralizar na pessoa de Hitler, né, no poder de oratória, de convencimento de Hitler. Os historiadores, os economistas, eles dizem que é decorrente da crise de 29, né, da crise de 1929, que possibilitou um momento de grande crise econômica e que os que apoiam Hitler via nele a possibilidade de tirar da crise. Outros fazem a relação desse poder com a política. Os sociólogos tentam explicar através do... Na verdade, o poder de Hitler ele emana dele, como pessoa, pela sua eloquência de convencimento das massas, mas também de todo um contexto político, sociológico, ideológico que a conduz ao poder. Mas o que é importante saber é que Hitler ele conseguiu trabalhar com todos os atores sociais do entre-guerras, né? Desse período que vai da Primeira Guerra. Com a burguesia capitalista, o que é que ele faz, né? A burguesia capitalista, os grandes capitalistas burgueses, vê no Hitler a possibilidade de manter o seu status quo, né? Status quo. Ou seja, aquela República de Weimar não correspondia mais os seus interesses e como classe. A classe média, a mesma coisa, né? Essa república que tinha assinado o Tratado de Versalhes era visto por esses grupos, pela elite e pela classe média, como traidores da pátria, que tinham jogado a Alemanha ao caos. A proposta de Hitler vem justamente, né? Você vai ver que a elite, uma parte da elite adere ao nazismo, mas a outra não adere, mas ao mesmo tempo que ela não adere, ela se submete. Por que ela se submete? Com o intuito de manutenção dos privilégios que ainda eles tinham, né? E a classe proletária, né? A classe proletária, ela não apoia, ela resiste, né? E daí ela é totalmente expurgada do cenário político, principalmente após o incêndio do parlamento alemão, que o Hitler vai acusar como sendo os marxistas alemães, os comunistas que tinham causado, que na verdade foram os próprios nazistas que incendiaram para criar um sistema de perseguição em massa da classe trabalhadora alemã. Então temos a elite que apoia o fascismo com a possibilidade de manter o status quo, a classe média também com uma possibilidade de ser reconhecida no plano social, político, né? E a massa. Só que a massa trabalhadora ela vai ser totalmente alijada, né? Então, os atores sociais são importantes. O nazismo alemão ele não é fruto somente
da arrogância do Hitler. Ele é fruto também do consentimento da sociedade alemã. O Max Weber, um grande sociólogo alemão, Weber, né? Sociólogo alemão, ele tem uma teoria, que é a teoria da dominação carismática. O que era a dominação carismática? Era aceitar uma pessoa, dominar o coletivo, impor qualquer tipo de situação em troca de uma proteção diante do caos, né? Diante da instabilidade. O próprio Freud, né, que ele fala da questão do caráter, que as pessoas elas transmitem poder a terceiros com o objetivo de se autoproteger, de proteção tanto interna, né, questão psicológica, mas questões externas. E a Alemanha era palco, né, desse momento de instabilidade. Daí alguns atores sociais da Alemanha vão dar total apoio. Embora alguns atores não concordassem com o nazismo, mas eles acabavam, né, se submetendo ao poder do Estado, ao poder do próprio Hitler. Então, na próxima aula, eu vou dar continuidade desta questão nazista dentro da Alemanha, falando das instituições, né? Eu falei dos atores sociais, agora eu vou falar das... Então, ainda tem os proprietários de terra também que vão apoiar, né? Os proprietários de terra ligados à burguesia alemã. Então, na próxima aula, eu continuarei com... não mais com os atores, né? Que o nazismo não é fruto somente da psicomania, pode-se dizer, de Hitler, mas de todo um contexto histórico, tendo com os atores sociais grandes apoiadores. O nazismo não existiria somente com Hitler, né? Ele teria que ter os seus adeptos. Então vamos ficar por aqui e boa noite, espero continuar, né, essa nossa conversa.